Só esperar um pouquinho, porque às vezes ele demora um pouquinho para começar a gravar. Ou pelo menos avisar. Isso, agora está gravando. Tá, então, pessoal, agora que começou a gravação, né? Esse documento que está aqui, você vai no canal geral do curso, né? Eu criei vários canais para a gente organizar mais ou menos o conteúdo por semana, tá? Daí você vai no canal geral do curso, já tinha lá, essa ementa já estava lá, certo? A única coisa que eu atualizei ali foi uma ideia do que a gente pretende tratar no programa da disciplina, tá? Às vezes ocorrem alterações aqui conforme a gente vai desenvolvendo o conteúdo, tá? Mas essa aqui é a ideia do que a gente pretende seguir, aqui indicando os capítulos do Conway, né? Seria basicamente o capítulo do 1 até o 6 e alguns temas do capítulo 10, sobre o problema de Dirichlet no disco unitário. Tá? Então, seria até funções harmônicas e, digamos, até o capítulo 5 aqui aquela material usual de um curso de análise complexa. Bom, é o que a gente vê na graduação, né? A gente vai até o teorema dos resíduos na graduação, normalmente, tá? Só que tratado de uma maneira um pouco mais formalizada e mais geral também, tá? Uma abordagem um pouco mais geral dos teoremas. E depois a gente vai ter funções harmônicas e problemas de Dirichlet, que normalmente depende muito de cada universidade, né? Mas isso normalmente não é tratado na graduação. Tá? O que eu não consegui encaixar nesse programa aqui foi o teorema da aplicação de Riemann, que está na ementa, né? Tá? Ele está aqui na ementa, mas eu não consegui uma forma de colocar ele nesse programa aqui. Tá? O que a gente pode fazer dependendo da disponibilidade de tempo, no final do curso, podemos falar sobre ele, ou talvez fazer um vídeo extra sobre ele. Tá? E aí a gente não tem muita... a gente está com pouco tempo, né? Então a gente não tem muita margem de manobra, então as datas mais óbvias para as provas são essas aqui. O único detalhe é que esses dias aqui são sextas-feiras, tá? Porque a gente tem aulas terças e quintas, então se fosse possível a gente manter as aulas terças e quintas para não perder essas aulas, porque a gente tem pouco tempo, então eu estou propondo essas datas nas sextas-feiras. Tá? A gente vai bater o martelo em relação a isso na próxima aula da terça. Deixa eu pegar meu lápis aqui. Para eu deixar anotado aqui certinho. Okay, então, a gente, na aula de terça, a gente confirma essa data. Tá? Então, eu peço que vocês reflitam um pouco sobre essas datas. Isso aqui são sextas-feiras, certo? O tempo de duração da prova, como vocês vão precisar tirar foto e me enviar, né? Então, o tempo de duração dessa prova vai ser no mínimo de 3 horas. Tá? Aí a gente pode conversar também sobre isso um pouco melhor na terça-feira, como questões práticas das provas, né? Como fazer, como acessar a plataforma, etc. A gente discute isso com mais detalhe na terça. Mas a proposta de data seria essa. Deixa eu escrever. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Hoje ele não vai deixar, eu tenho que fechar isso. Não, ele vai deixar. Só para ficar registrado. Ou eu não vou conseguir? Espera aí, onde eu estou? Eu queria ir no canal geral. Não sei se eu vou conseguir fazer isso. Geral, tá. Aqui. Não. Aqui. Tá, só para deixar registrado, então, a proposta de datas para as provas é 28 de janeiro e 25 de fevereiro. Okay? E aí isso fica aberto para discussão, a gente volta a debater isso aqui na terça-feira. Certo? Professor, uma pergunta. Sim. O senhor está postando isso aí também lá no Google Sala de Aula? Sim, vou postar. No caso, isso aqui eu acabei de fazer, não postei ainda, mas isso vai ser colocado lá. Sim. A última aula já foi colocada, né? E esse material eu coloco lá também. Ok, obrigado. Tá, se alguém souber de qualquer pessoa que não está conseguindo acesso ao Teams, né, me avisem e a gente
pode conversar, ou qualquer pessoa que tenha qualquer outro tipo de problema de acesso. Tá? Eu posso, talvez, mandar um e-mail, né? Além de postar isso aqui no Teams, posso mandar um e-mail para todo mundo para ver como é que estão as questões do acesso. Tá? Então, esse aqui é mais um programa. Tá? Não vai dar para cobrir tudo o que está aqui, né? Falando apenas 2 vezes por semana. Então, uma parte do conteúdo vai ser postada, tá? E aí a gente pode conversar um pouco durante as aulas, mas eu não vou poder tratar todo esse assunto nas aulas. Então, ou seja, o material vai ser disponibilizado para vocês, certo? Na forma de vídeos. Alguns vídeos vão ser meus, outros vídeos vão ser de outras instituições. Vou indicar capítulos de livros. Aliás, hoje também no final da aula a gente seleciona exercícios, né? Eu esqueci de trazer esses exercícios, mas a gente seleciona hoje no fim da aula. Aí eu já faço a postagem. Deixa eu ver o que mais eu tinha para falar. Sim, e não esquecer das dúvidas, tá, pessoal? A sessão de dúvidas é hoje, né? Das 2 às 4. Se alguém tiver alguma sugestão desse horário, alguma necessidade de mudar esse horário, a gente pode conversar. Acho que era isso que eu tinha para dizer inicialmente. Alguém tem algum comentário? Tá, então, não esqueçam dúvidas hoje, tá? O conteúdo, como eu disse, alguma parte vai ser postada, mas não vai ser tratada nessas aulas de terça e quinta. O Pedro não tem acesso ao Classroom. Deixa eu ver se eu consigo rápido aqui o código. Que com o código você deveria ser capaz de acessar também. Senão você me manda um e-mail. Deixa eu ver, ele está tentando abrir aqui no outro computador. Pode falar. Tem horário estipulado, mais ou menos, para quando vai ocorrer as provas? A prova, acho que no mínimo ela vai ter que ter uma duração de 3 horas, tá? Eu posso, eventualmente, talvez discutir isso e talvez aumentar um pouco. E, a princípio, seria de manhã, no mesmo horário das aulas, tá? Que eu acho que é o que a gente está acostumado. Não sei se alguém aqui está fazendo o curso de análise funcional também do verão, né? Que é nas segundas e quartas, né? Se eu não estou enganado. Então, não teria esse problema de coincidir. Tá, mas a questão das provas, estou tentando aqui abrir o Google Sala de Aula, ela está em discussão, né? Tá? Deixa eu ver o que o Luiz Pedro está falando. Não, abriu. Bom, a princípio não, Luiz Pedro. A princípio, o problema de fazer a prova com o microfone aberto é porque é uma questão delicada, né? Você usar, né, as avaliações como critério de seleção no mestrado. Então, a gente precisa dar às pessoas que estão se candidatando, né, a garantia de que o processo vai funcionar, né? Vai funcionar bem, sem nenhum problema. Então, a gente faz essa garantia. Se você tem pretensão de entrar no mestrado, o que eu, como professor, e acho que muitos professores também prezam mais você vir conversar comigo, tirar dúvidas, mostrar os seus exercícios e discussão de ideias, né? Eu acho que é o que mais prevalece com muitos professores, né? O que pode ser um problema em relação a discutir ideias é o tamanho da turma, né? Às vezes tem uma turma muito grande, o professor muito ocupado, tal, você não consegue falar com o professor ou encontrar o professor. Mas é o que eu acho que pesa mais, tá? Mas eu só não peço para que todos fiquem com... Acho que digitei o código errado ali da sala de aula. Que todos fiquem com o microfone e câmera aberta, porque isso pode acabar causando uma complicação grande, né, em termos do sistema ficar instável, ou a conexão ficar ruim, ou ficar lenta. Então, é por esse motivo que a gente não faz isso com todos. Mas se você quiser, por exemplo, não, a minha prova eu vou fazer com o microfone aberto, e depois você pode, por exemplo, mandar a tua prova e falar, professor, eu estou à disposição para conversar sobre a minha prova, se você quiser. Se você quiser pegar uma questão que eu fiz, né? Isso você falando para mim, né?
e me entrevistar e me fazer perguntas sobre aquela resposta que eu dei, eu estou à disposição para isso, né? Entendeu? É algo que você pode fazer que vai valorizar a tua participação na disciplina. Tá? Ou mesmo, tipo, você pode fazer uma lista de exercícios, né? E também pode fazer a prova. E depois você pode vir tirar dúvidas, tanto da lista de exercícios quanto da prova. E aí eu vou estar conhecendo você. Né? Então, essas coisas têm valor em termos de futuros, né? Pretensão futura de entrar no mestrado. Tá? Para quem está... Então, o pessoal que está sem acesso ao Google Sala de Aula, você entra no Google Sala de Aula, no serviço, né, do Google como sala de aula, e você coloca esse código aqui para acessar a sala. Tá? Ele deveria te dar acesso. Só por você ter o código, você já deveria ter acesso à sala. Se você não conseguir acesso à sala, aí você me manda um e-mail. Pode mandar um e-mail para o meu e-mail mesmo, que é esse aqui do Google, né? Tá? E tem um e-mail também do Google Sala de Aula, só que esse e-mail eu não vou abrir muito. Mas qualquer coisa também é uma opção. Deixa eu localizar ele aqui. Mate 7005.ppgm@gmail.com. Tá, esse segundo e-mail não vai ser tão utilizado, mas é o e-mail que eu criei para, né, abrigar a sala de aula, tá? Mas a princípio com o código deveria ser suficiente. Se o código não for suficiente, é porque alguma configuração lá está bloqueando, aí vocês me avisam e eu atualizo, autorizo você na sala de aula. Ok, pessoal? Então, essas são a proposta de datas, 28 e 25, nas sextas-feiras de manhã, tá? E com duração de 3 horas, então provavelmente a prova vai ser disponibilizada às 9, tá? Ou talvez às 8, de repente, se a gente achar que precisaria um pouco mais de tempo, considerando que vocês vão precisar tirar foto das questões e enviar. Então, provavelmente vai ser 9 ou 8 da manhã, né? Ficando a prova aberta até às 10. Tá? Não sei se eu falei, porque eu falei bastante coisa aqui, mas no caso das pessoas que estão fazendo o curso e vão usar esse curso como crédito, né? Já estão na pós-graduação e vão precisar dos créditos, eu vou conversar certinho com a coordenação, né? Qual é a exigência para vocês? Talvez vocês também precisem ficar com câmera e microfone abertos, mas por outro motivo, né? Tá? Não é por questão de isonomia do processo. Certo, pessoal? Então, acho que a gente fecha isso na terça-feira. Isadora, você quer falar? Bom dia. Bom dia. Porque, assim, as provas serão, as fotos das provas serão enviadas no Teams ou no Classroom? No Teams. No Teams. É porque eu ainda não tenho acesso. Eu baixei, só que para mim ainda não apareceu acesso. Só foi para a reunião automaticamente. Certo. Você tem. Deixa eu ver se eu entendi. Você baixou o Teams, certo? Você tem o aplicativo do Teams. Sim. Tá. Daí você entrou nessa reunião porque como que você entrou nessa reunião? O link foi para você direto? Isso. Eu cliquei no link da aula passada. Aí já foi direto. Só que, assim, a sala do Teams eu ainda não tenho acesso. Aí eu vou ver se é alguma configuração que está atrapalhando. Então, calma aí. Você não está como membro? Peraí, então. Deixa eu ver se Não, eu sou convidada. Aconteceu a mesma coisa comigo. Aparece a mensagem assim: você precisará de permissões para acessar esse canal ou equipe. Tente entrar em contato com o administrador ou proprietário da equipe. E aí eu só consegui entrar na aula porque você mandou um convite da aula passada e eu entrei por lá. Mas na equipe e no chat eu não tenho acesso. Tá. Eu também não. A provável causa disso, eu não sei qual é a causa disso, tá? Mas a causa provável é que vocês, no processo seletivo do mestrado, vocês colocaram um e-mail, né? E o e-mail que vocês usam talvez seja outro, tá? E aí na hora de colocar as pessoas na equipe, eu usei os e-mails que estavam no processo seletivo, que foi a planilha que eu recebi da coordenação. Daí, se você tem o costume de usar um outro e-mail,
não sei o e-mail que você está escrito, mas também a notificação da reunião chegou para vocês no e-mail que vocês estão acostumados a usar, né? Sim, que é então o que eu não foi esse coloquei na motivo. inscrição. Isso mesmo. Então eu vou ter que pensar, eu realmente não sei. É a Luana que está falando, né? Luana está aqui. Isso. Eu posso clicar em tornar um participante, eu não sei o que isso vai resolver. E a Isadora. Bom, apareceu para mim, você é um participante. Você não será capaz de compartilhar conteúdo ou facilitar. Tá, então é Isadora e Luana, né? Luana Grace. Isso. Eu vou entrar na equipe depois, que acho que agora isso ia demorar muito, eu tenho que ficar procurando, e eu vejo a situação de vocês. Mas alguém tem essa situação parecida? Ou talvez sejam todos os convidados que estão nessa situação? Professor, depois da aula eu te envio um outro e-mail meu que talvez isso ajude. Tá, você já usava o Teams antes? Sim. Eu usei no verão passado e funcionava. Se vocês tiverem um e-mail que vocês já usavam o Teams, né? Porque assim, pessoal, eu pedi ajuda do pessoal técnico da UFPR, né? Eles me sugeriram para eu criar um webinar, né? E parece que não deu muito certo. Todo mundo ia ter que se registrar, e eu achei que isso ia ser uma confusão, enfim. E no caso, eu nunca usei o Teams. No caso da Isadora, ela nunca usou o Teams. Isso. Ok. Tá, então eu vou olhar o caso de vocês e aí nisso eu também tento dar uma olhada nos casos gerais e ver. Mas provavelmente a gente vai fazer uma atividade, pessoal, como teste, né? Tá? Eu vou pedir para vocês mandarem algumas fotos, algumas perguntas, você manda umas fotos, a gente faz um teste se vocês conseguem interagir nessa atividade. Acho que a gente já faz semana que vem, tá? Eu venho aqui em tarefas, né? Crio uma tarefa aqui e peço para vocês enviarem. Tá? O que eu posso garantir, né, com certeza, é que ninguém vai ser prejudicado, tá? A gente vai buscar uma forma de resolver as questões. Em último caso, você vai me enviar por e-mail a tua resolução. E, enfim, a gente vai trabalhar de toda forma possível para que tudo funcione bem nessas plataformas. Eu não sou um especialista, muitas coisas eu não sei fazer aqui, tá? Mas o que eu posso garantir é que a gente vai sempre trabalhar para que ninguém seja prejudicado. Beleza? Então, lembrem de dar uma olhadinha no programa lá. Aquele programa é mais uma orientação para a gente. Pode ser que coisas ali sejam alteradas, né, na ordem, né, das sequências, mas é basicamente aqueles capítulos 1 ao 5 do Conway, que é digamos, o curso básico, e mais alguns tópicos, né, do 6 e do 10. Né? Não lembro agora se trava o 7 também, mas está lá no programa, né? Ok? Mais algum comentário, alguma pergunta para a gente já ir passar para... eu esqueci de abrir aqui o OneNote. Vocês estão enxergando o quadro aí, né? Sim. Sim. Eu posso tentar deixar um pouco mais leve. Ok. Então, hoje a gente vai falar de convergência uniforme, né? Sempre lembrando, né, que o objetivo principal dessa parte inicial do curso é provar, né, que toda função analítica pode ser representada localmente por uma série de potências. E então a gente está caminhando para isso, mas claro que a gente quer fazer isso de uma maneira conceitual, organizada, e a gente quer fazer essa demonstração em detalhes, né? E depois ir tirando as consequências desse fato. Então, esse é o motivo da gente estar com esse tema, né? Tá? A gente está
quer estudar as funções analíticas e uma parte importante da teoria diz respeito ao fato de que elas podem sempre ser localmente representadas por séries de potência. Tá? E por isso que, então, a gente está falando de séries de potência. E, por outro lado, para abordar a série de potência, a gente precisa da convergência uniforme de funções. Tem uma notificação chegando aí. Deixa eu fechar algumas janelas aqui. Ok, então, na aula passada, a gente tinha falado sobre convergência de séries numéricas, e acho que até faltou o teste da raiz, e o teste da raiz ele é importante para essa questão da série de potência, né? Então, só relembrando, né? As séries numéricas, né, pessoal? E como eu falei hoje, né, nesse nosso bate-papo inicial aí, para a gente cumprir essa carga horária nesse tempo tão curto, tá? Leva-se em consideração o trabalho de vocês, tá? Ou seja, vocês vão pegar o conteúdo de cada semana e vocês vão trabalhar em cima desse conteúdo. Só assim vai ser possível cumprir essa carga, tá? Então, o fato de vocês assistirem os vídeos, lerem os capítulos indicados, fazer exercícios, isso vai ser essencial, tá? Porque a gente tem muito pouco tempo mesmo para abordar muito conteúdo. Tá? Bom, então a gente tinha considerado as séries, né? Então você tinha uma sequência AN, né? E você falava que a série converge, né? Se a sequência das somas parciais for convergente. A gente usa essa notação menor do que infinito para dizer que essa série converge, só uma notação, né? A gente também colocou a notação, né? AN converge para o limite L, uma notação que vai ser usada bastante. E aí a gente viu o teste da razão, né? Que te diz que se o limite quando n tende a infinito, de AN mais 1 sobre AN for menor que 1, tá? Então a série converge absolutamente. Então, isso aqui, né? Isso aqui é a aula passada, tá? Então a série converge absolutamente, né? Eu imagino que esse quadro já está sendo compartilhado. Se alguém tiver qualquer problema, me achar que não está conseguindo ver o quadro, mas acho que está todo mundo recebendo esse quadro depois por e-mail também, né? Só me avisar, né? Eu acho que uma vez que eu compartilhei, eu não preciso compartilhar mais, que ele vai sempre compartilhar as atualizações. Mas vocês deveriam receber sempre esse quadro aqui, tá? Então a série converge absolutamente no sentido de que a série dos módulos, né, de AN é convergente. Né? E a gente provou isso usando a série geométrica, né? E implicitamente naquela demonstração estava o critério de comparação, que a gente não tinha falado. Então, só para deixar um pouco mais ou menos relativamente completa a nossa abordagem, né? Então, a gente usou aqui a série geométrica, né? De z elevado a n igual a 1, é zero, né? 0 até infinito, é 1 sobre 1 menos z, né? Aqui, módulo de z menor que 1. Okay, então, entrava aqui o critério de comparação, né, para séries que a gente usou aqui na demonstração desse caso do teste da razão, mas a gente não tinha justificado bem. Então, vale a pena relembrar alguns critérios de convergência, né, só para a gente deixar a nossa conversa organizada, tá?
ou relativamente organizada, né? Tá, então, assim, critérios de convergência. Para séries numéricas ainda, tá? A gente não entrou ainda em sequências de funções, né, e séries de potência. Então, um dos mais importantes é se você tem uma sequência, né, é o critério de Cauchy, né, dado uma sequência. A N, então ela é de Cauchy. Se, né, para todo epsilon, epsilon maior que zero, existe um N0 natural, né, tal que N e M, né? Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para o lado. Então, se eu tenho N e M maiores que N0, então a N menos a M menor que epsilon. Ou seja, quando a diferença entre os termos da sequência ficam cada vez menor, né, para termos bem grandes da sequência, né, para N bem grande, então você fala que a sequência é de Cauchy e essa diferença tem que ficar arbitrariamente pequena, né? A gente sabe que o R, né, são fatos, né, tá? Fatos de análise real, né? Um fato fundamental, né, básico, né, para quem já está se formando em matemática, ou para quem já se formou, mas o fato de ser algo básico não significa que a gente não deva também reforçar, né, ou seja, sublinhar, né, sublinhar esse aspecto, né, tá? Que você até já sabe o que eu estou falando, né, que o R é um corpo ordenado completo, ou seja, toda sequência de Cauchy converge. Então, toda sequência de Cauchy é convergente, tá? E a ordem, o fato de ser ordenado é porque ele possui uma ordem, né? Uma relação de ordem entre números reais. Vamos aqui usar um alfa e beta para não gerar confusão. Né? E essa relação de ordem é compatível com as operações do corpo. Tá? E completa no sentido de que toda sequência de Cauchy converge. Né? O corpo dos números complexos é um corpo completo. E a gente vai ver depois, né, aquele fato importante dos complexos, que é algebricamente fechado, e dá para provar, né, com as técnicas de análise complexa, a gente pode provar esse teorema. Mas ele não é ordenado, tá? Você não consegue colocar uma ordem que seja compatível com as operações. Você até pode ordenar, né, mas a ordem que você vai colocar não é compatível com as operações. E não sei se todo mundo pensou sobre isso já, como você prova, né? Tá? Como que você demonstra que não é possível colocar uma ordem que seja compatível com as operações. Porque se fosse possível, ele teria que ser isomorfo ao corpo dos reais, né? Mas o corpo dos complexos não é isomorfo porque tem a unidade imaginária, por exemplo, né? Okay? Então, essa é uma observação interessante. O fato ele é completo, né? Ou seja, toda a sequência de Cauchy converge. Os reais é um corpo ordenado completo, né? Mas você não pode colocar uma ordem nos complexos que seja compatível com as operações. Quando você for provar, né, que os complexos é corpo ordenado completos, você pode usar a completude dos reais, né? Você pode pegar uma sequência Zn, né, xn mais yn, tá? Esses xn e yn são sequências em R. Ok?
Aí ela vai ser de Cauchy, essa aqui é uma sequência de números complexos, ela vai ser de Cauchy se somente C, YN e XN também forem de Cauchy. Daí essa YN e XN vão convergir, porque os reais é completo, e aí você vai provar que a sequência ZN de Cauchy também converge, então você prova que os complexos são um corpo completo. Ok? Então, esse critério de Cauchy ele garante a convergência de sequências. Tá? Então, no caso de séries, ele vai ser bastante útil. Então, ok. Outro critério, então, o critério de Cauchy vai ser muito usado no caso de séries. Outro critério que também é usado, e ele é simples, mas é importante mencionar também, né, que se uma série de 0 até infinito, a n é convergente, então o AN tem que convergir para 0. A sequência, a n converge para 0. Se a série converge, a sequência n converge para 0. Certo? Esse critério é útil porque é útil quando você vai provar que uma série não converge, né? E quando a gente quer calcular o raio de convergência de uma série de potência, a gente precisa garantir que para valores maiores do que o raio, a série não converge, e a gente vai usar esse critério aqui. Tá? Para você provar, uma maneira de provar é o seguinte: suponha, por absurdo, que não convirja. Né? Tá? Então, vão existir, vai existir uma quantidade infinita de elementos que estão distantes do zero. Okay? Então, esses elementos que ficam distantes do zero, porque o AN, você está dizendo que o AN não converge para zero. Certo? Então, vão ter elementos que estão distantes do zero. Essa quantidade infinita de elementos distantes do zero vai te gerar, vai te fazer com que a tua série não seja convergente. Tá? Ou você pode aplicar direitinho o critério de Cauchy, nesse caso. Né? Tá? Então, você pode trabalhar aqui também com o critério de Cauchy e escrever esse argumento de maneira mais rigorosa. Tá? Mas a ideia é que, se esses coeficientes não se aplicarem, não convergirem para zero, vai existir uma quantidade infinita de elementos AN que estão distantes do zero. Tá? E eles vão fazer a tua série não convergir. Tá? Mas a demonstração, você pode usar o critério de Cauchy. Critério de Cauchy ou condição de Cauchy, né, para a convergência de sequências. Lembrando que uma série, né, ela se reduz a uma convergência de sequências onde cada termo da sequência é uma soma parcial dos termos da série. Ok? Eu acho que... Assim, agora a gente precisava demonstrar, né, o critério da raiz, né, que ficou faltando na aula passada, e é uma boa preparação também para o que a gente vai fazer com séries de potência. Ok? Então, eu só queria aqui revisar esse critério. Tem essa condição dos termos geral da série ir para zero. Tá? Qualquer pergunta, a gente pode discutir agora ou também na nosso horário de dúvidas. Okay, deixa eu abrir aqui uma nova página. Teste da raiz. Então, no teste da raiz, só situar aqui, a gente vai usar o conceito do lim-sup, né? Deixa eu
Só organizar aqui um pouquinho, pessoal. Isso. Então, considere, né? Então, teste da raiz. Então, primeiro revisar, né, o lim-sup. Então, considere uma sequência de números reais. Aí a gente considera o lim-sup dessa sequência como sendo o limite quando n vai para o infinito do supremo, desculpa aqui, faltou. Do supremo do conjunto xn mais 1 até o infinito. Todos os termos da sequência maiores ou iguais a xn. Tá com índice maior ou igual a xn. Tá? Note que essa sequência é decrescente, né? Note que o sup de xn mais 1 é decrescente. Okay? E caso a sequência seja limitada, né, esse limite vai existir e vai ser um número real. Tá? Se a sequência não for limitada, ainda assim ele vai existir, ou seja, a sequência ela pode ir para mais ou menos infinito, mas ele sempre existe. Tá? A sequência vai se aproximar do infinito ou de menos infinito para todo n. Tá? Então, esse limite sempre existe. Tá? Professor, desculpa, Sim. por que essa sequência é decrescente? Porque você está tomando o sup. Deixa eu só terminar de escrever aqui, já vamos discutir essa parte. Caso a sequência. Só terminar minha frase aqui, daí a gente conversa sobre isso. Caso a sequência xn seja limitada, então o lim-sup de xn é um número real. Okay? Ele pode também ser número real em outros casos em que a sequência não seja limitada. Tá? Mas ele vai sempre existir no sentido de que o lim-sup pode se aproximar de mais infinito ou de menos infinito, se você permitir, né, essa extensão dos reais para o caso mais infinito ou menos infinito. Sobre ele ser decrescente, deixa eu colocar aqui do lado, você está pegando o sup, né, de bn, tá, de n, xn mais, etc. Ou, se quiser, a gente pode denotar também o sup de xi i maior ou igual do que a n.
Quando você aumenta, faz o n mais 1, certo? Você está pegando o sup de um conjunto menor. Né? Você está pegando o sup do xn mais 1, xn mais 2, ou seja, o conjunto diminui, né? Ah, entendi, obrigada. Isso, o conjunto que você vai pegar diminui, então o sup fica menor, né? Porque se um elemento é uma cota superior desse conjunto maior, então ele também vai ser superior desse. Tá? Logo, Bn mais 1 menor ou igual que Bn. Tá, então essa sequência é monótona, né? No caso, decrescente. Tá? Aí, se os xn formarem uma sequência limitada, então ela é monótona limitada, ela sempre converge. Isso também é consequência do fato do corpo dos reais ser completo, né? Aliás, nas minhas turmas, né, eu costumo fazer esse exercício de reflexão com os estudantes, né? Olha, quando você for ler o livro, toda vez que estiver sendo usado a propriedade do corpo dos reais ser completo, então note isso, né? Ou seja, me diga no livro quais são todas as passagens em que foi usado isso. Né? Bom, claro que é um exercício de reflexão, não é um exercício prático, né? Mas a gente para pensar. E aqui, no caso, a própria existência do lim sup e do lim inf. O lim inf eu não vou revisar aqui, porque a gente não precisa dele, mas no caso daria uma sequência crescente, né? Se fosse o lim inf, tá? E teria propriedades parecidas do lim sup. Ele usa, né? Então a existência do lim sup usa fortemente o fato do corpo dos reais ser completo, tá? Então a gente pode agora enunciar o teste da raiz, né? Você tem uma série, então. Então, dada uma série AN, né? Considere o lim sup, ele sempre vai existir, tá? O lim sup, quando o n vai para o infinito. Do AN. E quando desculpa, da raiz, né? Pega o módulo de AN e tira a enésima. Tá? Quando eu falo que sempre vai existir, pessoal, é porque eu estou permitindo, né? Eu estou considerando que se uma sequência vai para o infinito, ela converge para o infinito, isso é um limite que existe, tá? Porque a sequência ela pode oscilar, né? Ela pode assumir valor, ela pode ser ilimitada, né? E não convergir, né? Tá? Não é esse caso que eu estou falando. Estou falando de uma sequência que realmente converge, ou seja, a partir de um certo n0, todos os termos da sequência ficam suficientemente grandes. Tá? Depois, nas dúvidas, se alguém quiser, eu posso debater um pouco mais esse detalhe. Né? O que eu quero dizer quando eu digo que uma sequência converge para o infinito? Né? Não é a mesma coisa que dizer que ela é ilimitada. Né? Isso é óbvio que não. Né? Uma sequência pode ser ilimitada e não convergir para o infinito. Então, a gente pode, se precisar, né? Se vocês acharem melhor. Então, quando eu afirmo que o limite sup e limite sempre existem, eu estou levando em consideração essas possibilidades aqui, tá? Ele pode dar tanto mais infinito quanto menos infinito, esse limite sup. Ok? Então, o teste da razão, da raiz, né? Fala que se esse limite inf for menor do que 1, então a série converge. Converge absolutamente, né? Então, caso se o lim sup da raiz de AN, o n indo para infinito, for menor que 1, então a série
A n com n igual a 0 até infinito é absolutamente convergente. E a prova vai usar aquela série geométrica que a gente usou, que a gente falou ontem, e o critério da comparação, que acho que foi eu acabei esquecendo de mencionar. Na parte dos critérios lá, né? Mas eu usei na aula passada. Eu acho que eu não mencionei, né? Eu foquei muito no critério de Cauchy e acabei não mencionando o critério da comparação. Bom, pessoal, também outra coisa, né? Dar aula nesse formato remoto, assim, é esquisito, né? Vocês veem que eu mexo o quadro, assim, né? Se fosse numa sala, eu estaria apagando, escrevendo e apagando rápido, né? Tá, aqui foi só para enunciar o teste da raiz, né? E aí eu acabei de lembrar que eu deveria ter falado naquela quadro anterior, né? Também deveria ter falado do critério da comparação. Okay? Então, aqui é só o enunciado do teste da raiz e aqui o critério da comparação que eu esqueci de falar. Pessoal, qualquer coisa, né? Se quiserem que eu volte em alguma parte do quadro ou explique melhor alguma coisa, é só me falar. Então, se tem uma série de termos positivos, né? Então, dada a sequência Bn, né, com Bn maior ou igual que 0 e An em módulo menor ou igual que Bn, né? Então, se a série dos Bns converge, então An igual a 0 até infinito é absolutamente convergente. Certo? Tá, então, você tem termos positivos, né? Números reais, aqui tudo real, tá? Só porque eu estou revisando aqui a questão do critério. Não, na verdade, desculpa, pessoal. Tá, deixa eu tentar ser mais claro, né? Aqui o Bn é real, né? Tá? Lembra também aquele comentário que foi feito no começo, né? Não existe nos números complexos uma ordem que seja compatível com a estrutura do corpo. Tá? Você pode colocar ordem nos números complexos, mas ela não vai ter compatibilidade. Então, a gente não vai usar, em momento algum, ordem nos números complexos. Então, se aparecer uma relação de ordem aqui, já fica implícito que esse cara é real. Tá? Então, aqui é uma sequência de termos reais, tá? Tal que a série converge. Né? E esse AN aqui, ele pode ser complexo, né? E os complexos incluem os reais também, então o caso do real estaria incluso aqui. Tá? A demonstração disso é a mesma que é feita no curso de análise. Tá? Você usa aqui a desigualdade triangular, certo? Então, quando você vai fazer a demonstração, você usa a desigualdade triangular fortemente. Deixa eu ver se eu faço um esboço da demonstração aqui, e se vocês tiverem dúvidas, a gente pode expandir um pouco mais. Tá? Aqui a gente vai explorar o critério de Cauchy. Então, você tem uma sequência, você tem uma série, né, que é a série AN, que você quer provar que ela converge, tá? Essa série que está aqui, AN. Então, você faz a soma parcial dessa série, porque é ela que você quer provar que converge. Então, você faz a soma SN, tá? Que vai ser a soma do A0 mais A1 até AN. Né? Você quer provar que ela converge, mas agora a gente já está, né, bem conversados em relação ao critério de Cauchy, até acho que eu deixei como exercício. Então, você precisa provar que SN é de Cauchy. Tá? Por que o critério de Cauchy funciona para os complexos? Porque você, entre aspas, você importa ele dos reais, né? Tá? Que é o que a gente comentou
antes, no começo da aula. Daí você vai fazer SM menos SN, porque você quer provar que ela é de Cauchy. Isso aqui vai dar igual a o quê? Digamos que o M é maior, tá? Que o N. Então vai ficar AM menos 1 até AN mais 1. Né? Aqui, porque eu fiz essa diferença aqui, tá? Eu posso pressupor que sem perda de generalidade, né? Que o M é maior ou igual a N. Tá? Aí usa esse negócio triangular. É uma coisa bem simples, tá? Mas a gente não pode subestimar, tá? Não é porque um argumento é simples que a gente vai desprezar ele, tá? Ele é importante, é só você perceber quantas vezes, né, no curso você usa a desigualdade triangular. Ok? Aí isso aqui vai ficar menor ou igual do que a outra série BM, que é uma série que você já sabe que converge, então ela vai satisfazer o critério de Cauchy, tá? Então isso aqui vai ficar controlado, tá? Ou seja, se você pegar aqui M e N suficientemente grande, essa série que está aqui, ela fica controlada, ou seja, ela é menor que epsilon. Tá? Para M e N suficientemente grandes. Tá? Isso não é uma demonstração, obviamente, tá? É um esboço de demonstração. E essa ideia de controlar alguma coisa a gente vai usar muito, tá? Você pegar algo e falar, bom, isso aqui agora está controlado, porque eu sei que essa série converge. Se ela converge, ela tem que ser de Cauchy. Se ela é de Cauchy, as somas parciais, né? A diferença das somas parciais fica menor que epsilon. Ok? Tá? Esse tipo de demonstração assim um pouco mais rápida, a gente vai ser obrigado a usar bastante, né? Porque a gente precisa fluir com o conteúdo, por um lado. Mas, pessoal, por outro lado, a gente nunca vai abrir mão do nosso compromisso de responder qualquer pergunta. Então, não pensem que o fato de a gente estar tentando fluir com o conteúdo mais rápido significa que você não pode perguntar, você não pode me interromper e perguntar qualquer coisa, tá? A gente sempre dá prioridade à discussão, ao debate de ideias, tá? Se surgir um debate, a gente vai debater a ideia, vai discutir e, eventualmente, se faltar tempo para uma aula, eu vou lá, gravo um vídeo daquilo que faltou, eu posto e aquele conteúdo fica lá no vídeo. Ok, pessoal? A gente nunca vai deixar de lado uma discussão, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aqui, é só falar. Tá? Então, isso aqui é o esboço da prova. Então, esse critério de comparação é muito útil, né? Tá? É algo relativamente simples, depois que a gente aprende, faz o curso de análise e tal, a gente usa isso muito, então fica simples, mas não quer dizer que não seja muito importante. Né? Você conseguiu controlar, tá? Essa série aqui, a N, ela é absolutamente convergente porque ela está sendo controlada por uma outra série que você já sabe que é convergente. Tá? E essa outra série aí, ela é de Cauchy. Tá? Qualquer coisa, falem. Bom, então agora voltando, a gente já tinha provado que a série geométrica é convergente, né? Esse Z aqui em módulo é menor que 1. Então, esses série geométrica aqui são todos positivos, né? Tá? Você pode trabalhar com a série geométrica tanto com números complexos quanto com números reais, a demonstração é a mesma. Tá? Então, ela é uma série de números positivos, ela se presta para esse nosso trabalho de controlar, né? De usar a comparação com ela. E a gente vai fazer muito isso. Ok? Então, esse é o enunciado do teste da raiz. Vamos tentar ver a demonstração também de maneira um pouco mais rápida, mas sempre abrindo, né, para a discussão, tá? Se quiserem. Tá, o que o LimiSup tem de legal é que vamos olhar aqui, né?
qual é a utilidade do lim_sup, né? Quando você pega, digamos, o lim_sup deu L, vamos ver aqui, né? Então, o lim_sup de n indo para infinito, de xn mais 1, etc. Tá, ele existe, digamos que ele deu L. Então, se tiver um número menor do que ele, o que vai acontecer, né? Dado alfa menor do que esse L, isso significa que, ó, essa sequência ela é decrescente, né? Deixa eu ver se eu não estou trocando. Eu mesmo me confundo, às vezes, lim_sup com lim_inf, né? O que eu quero concluir é que vai existir uma quantidade... vão existir um N0, tal que a partir daquele N0, todos os termos da sequência vão estar maiores do que alfa, né? Mas não é isso que eu quero, né? Então, calma aí, pessoal. Tá, vamos fazer isso com calma. Vamos colocar aqui maior, né? Tá? Depois, se se não der certo, vocês me ajudam aí. A gente vai discutindo, a gente chega a isso aqui com clareza, né? O que eu quero dizer é que vai existir, a partir de um N0, todos os termos da sequência vão ficar menores do que esse alfa. Ok? Como que eu vou garantir isso? Então, essa sequência aqui, ela é decrescente, a gente já viu isso, né? Essa sequência desses sups aqui, ela é decrescente. Certo? Então, e aí eu estou dizendo que essa sequência decrescente, ela está indo para L, né? Então, aqui, digamos, vamos fazer uma coisa intuitiva aqui assim. Aqui está o L, né? E essa sequência decrescente está caindo e está chegando em L, né? Aí eu estou dizendo que eu estou pegando um alfa aqui, maior do que L, né? Então, essa minha sequência que é decrescente, ela vai ter que, a partir de um certo N0, ficar menor do que alfa. Tá? Então, vai existir um N0, N0 natural, tal que o sup de xn, ou xn0 mais 1, xn0 mais 2, etc. Isso aqui tudo fica menor do que alfa. Então, o fato do lim_sup ser L me garante que, se eu tiver qualquer número que for maior do que L, vai existir um N0 em que todos os termos da sequência ficam menores do que aquele alfa. Tá? Essa é a ideia do lim_sup. Tá? Ele permite você, conceitualmente, né, compactar essa ideia de você ter todos os termos da sequência menores do que um certo valor numa fórmula simples. Ok? Então, todos os termos da sequência vai existir um N0, de maneira que todos os termos da sequência ficam menores do que aquele alfa. Tá? Qualquer coisa a gente volta nessa discussão. Só me perguntar. Então, como, por hipótese, né, você tem que o lim_sup como o lim_sup, quando n tende a infinito, da raiz enésima do módulo de AN é menor do que 1, né? Então, existe alfa menor do que 1, tal que o lim_sup da raiz enésima do AN seja menor do que alfa, né? E menor do que 1.
Aqui a gente está usando a propriedade arquimediana do corpo dos reais, né? Que é algo também... A gente usa isso aqui direto em demonstrações, mas vale a pena também a gente ter consciência, né? Dos fatos importantes sobre números reais que estão sendo usados nas demonstrações. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, né? Propriedade arquimediana. Dos reais. Então, pelo fato do LimiSup, as vantagens conceituais do LimiSup, né? Ele garante de uma só vez, né? Um conceito que vai te dizer que a partir de um N0 os termos da sequência ficam menores que um certo valor. E uma outra vantagem é que ele sempre existe, né? Você não tem problema do limite dessa sequência não existir. Tá? Então, aqui existe N0, tá? Logo, existe N0 natural, tal que a raiz enésima do AN é menor que alfa para todo N maior ou igual a N0. Tá? E esse alfa, é importante desse alfa é que ele é menor que 1. Né? É um número real menor que 1. Ok? Logo, o módulo de AN é menor que alfa elevado a N. Tá? E aí a gente cai no critério da comparação. Tá? Você tem uma série que é convergente. Tá? A série n igual a 0 até infinito, do alfa elevado a n, é convergente. Tá? É série geométrica. Esse alfa aqui é menor que 1. Okay? Então, esse aqui cai na série geométrica. Okay? E, por outro lado, você tem o AN controlado pela série geométrica, que está aqui. Só que isso que está acontecendo sempre vai acontecer em muitos momentos do curso, né? Tá? Você não consegue controlar a série inteira, você só consegue controlar a partir de um certo N0. Tá? Então, o que você faz? Você simplesmente quebra a tua série. Tá? Você vai dizer que essa série aqui, somatório de n igual a 0 até N0, né? Do módulo de AN. Isso aqui é uma soma finita, é um número, então isso aqui está controlado, né? Mais os termos adicionais, que vão ser, digamos, uma série de I igual a 1 até infinito, de AN0 mais I. Tá? E esse termo aqui, ele converge, porque você tem o critério da comparação aplicado aqui. Certo? Isso aqui tudo é a tua série inicial. Okay, então, a gente usa o critério da comparação, né, em associação com essa ideia de você fixar um termo constante aqui, que é um número, então é uma soma finita, é um número, não tem problema de convergência aqui com o fato da outra parte da série ser controlada pela série geométrica. Tá? Isso vai acontecer o tempo inteiro no curso. Okay? Então, também não é uma demonstração totalmente rigorosa, eu não escrevi todos os detalhes, tá? Mas eu estou falando aqui, né, muitas coisas que você iria percorrer se você fosse escrever uma demonstração. Então, assim, né, isso acontece muito nas aulas, né? O que está escrito efetivamente no quadro não é completamente rigoroso, mas o que foi falado, o que está sendo dito, te dá as ideias, os conceitos que você precisa percorrer para ter uma demonstração rigorosa. Ok? Alguma pergunta? Você pode pensar também, se você fosse, você pode colocar esse termo inicial, né, como sendo uma coisa que vai ficar, um termo que vai ficar fixado no somatório da série, né, e você vai aplicar o critério de Cauchy para essa série,
e a partir desse termo inicial, né? Então, quando você for somar uma parte menos a outra, isso que está aqui como constante vai ser cancelado, né? Então, você vai poder, por exemplo, usar o critério de Cauchy aqui para tornar rigorosa essa ideia, né, de que você está fixando uma soma até um certo termo fixo e depois, a partir dali, você tem algo, uma soma infinita, mas que está controlada. Tá? Se você quiser, digamos, tornar rigorosa esse conceito. Ok, pessoal? Então, isso aqui não é, né? Isso as ideias, os conceitos que você vai percorrer caso você fosse fazer uma demonstração totalmente rigorosa. Que se o limite existisse, né? Caso, então aqui a observação, né? Caso existisse o limite, né? Quando n tende a infinito, da raiz enésima do AN, tá? Se esse limite existisse e fosse menor que 1, tá? Então, quando eu escrevo essa igualdade, eu já estou implicitamente dizendo que esse limite existe. Tá? Quando eu pegar um limite e eu disser que ele é igual a alguma coisa, eu estou implicitamente afirmando, dentre outras coisas, estou afirmando que ele existe. Tá? Aí você pode usar o mesmo argumento, ou seja, o critério vai valer. Tá? Mas a vantagem do limsup é que o limsup sempre existe. Você não precisa colocar esse caso aqui. Tá? Mas a demonstração seria a mesma. Você teria também uma quantidade, a partir de um n0, todas as raízes ficariam menores do que um certo alfa. Tá? Então, tem-se a mesma demonstração. Né? Ou podemos... utilizar a mesma. Ok? Então, esse é o critério da raiz para séries numéricas. Tá? A gente vai pegar esse critério e transportar ele para o caso da série de potência, tentando usar esse limite da raiz para calcular o raio de convergência de uma série de potência. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Senão, a gente vai passar para sequências de funções. E era isso que eu queria revisar sobre séries numéricas. Bom, a gente estava aqui, né? Deixa eu ver o que eu... Tá, aqui eu comecei a revisão, né? Então, okay. Sequência de funções. Lembre, pessoal, de me avisar, tá? Se tiver qualquer problema em acessar esse quadro, acho que ele deve estar acessível para vocês. Isso é uma das coisas que me incomoda nessa plataforma também, porque eu coloco algumas coisas acessíveis e eu não recebo nenhuma confirmação se aquilo é acessível ou não. É um pouco estranho trabalhar. Professor, tem Sim. sempre a opção de baixar o PDF do quadro, sempre que a aula acaba. Eu já fiz isso, ele fica horrível, mas eu posso, se vocês me pedirem, eu posso fazer isso. Né? Mas eu já fiz isso uma vez e fica um texto bem estranho, assim, bem deformado, mas eu posso fazer também, tá? Mas como eu compartilhei aqui, em princípio ele deve estar sendo atualizado para vocês também. Bom. Professor. Sim. Só uma perguntinha rápida lá na parte do teste da raiz. Aquela demonstração com o limsup, né? Ela vale mesmo quando o limite em si não existe? É isso? É que na verdade ela vale mesmo quando o limite não existe, tá? Só que agora a hipótese de que o limsup é menor que 1, isso você não consegue tirar, né? Mas você teria uma sequência. Se você me perguntar agora um exemplo, acho que eu não vou conseguir pensar num exemplo, tá? Mas você teria uma sequência AN em que o limite da raiz enésima do módulo de AN não existe, mas o limsup é menor que 1. Daí o teste vale. Entendi. Exatamente com essa demonstração que a gente fez. Isso responde a tua pergunta? Não. Sim. Entendi. Tá. Mas assim, agora, professor, me dê um exemplo de uma sequência que não tem o limite da raiz de AN não existe, mas o limsup é menor que 1. Né? Entendi. Eu teria que pensar um pouquinho, mas é interessante a pergunta.
É um resultado um pouquinho, então, mais geral do que o... É um pouquinho mais geral do que o teste da raiz tradicional, né? O teste da raiz tradicional, ele parte do princípio da existência desse limite aqui, né? E, às vezes, no curso de cálculo é só esse teste que é visto, né? Mas faz tempo que eu dei esse curso, não lembro também quando eu dei esse curso de séries na graduação, assim, se a gente viu um exemplo bacana, assim, de que existe, né? O limite não existe, mas o limisup existe, dessa sequência de raízes aqui. Entendi. É até interessante pensar sobre isso. Obrigado. Professor, Oi. de repente, na série do tipo mais um meio, menos um meio, mais um meio, menos um meio, somando, né? Talvez, né? Uma série alternada, né? Do tipo... É. Então... Essa série que você falou, alguma série talvez alternada, né? Alguma coisa alternada. Menos Alguma 1 coisa elevado a n, digamos... e multiplica ela por meio, toda a série, aí eu acho que... n elevado a um expoente aqui, né? O expoente aqui tem que ser maior, né, do que 1, né? Acho. Alguma coisa assim, pode ser. Alguma coisa assim, né? Talvez esse dê certo. Então, observação 2. Mas seria legal para depois, para as discussões, talvez a gente pensar num exemplo, ou alguém postar lá um exemplo de um caso que realmente precisa do limisup. Ok, vamos continuar, daí, mas tendo qualquer dúvida, é só me chamar. Bom, pessoal, assim, as funções que a gente vai usar no curso, tá? Elas são funções definidas num aberto do plano complexo, no plano complexo. Num certo momento, a gente vai estender essas funções para a esfera. Tá? Isso vai acontecer mais para frente. Você vai ter uma função, sei lá, G, né? Da esfera de Riemann, que a gente vai denotar por C infinito, que é o plano complexo em que você acrescenta o infinito. Mas isso vai acontecer mais para frente, tá? Com as funções meromorfas e tal. Mas, a princípio, em maior parte do curso, as funções vão ser nesse contexto aqui, tá? Onde esse ômega aqui é aberto nos complexos. Aberto em C, né? O que significa ser aberto? Significa que ele é um subconjunto dos complexos. Qualquer ponto que você pegar dentro do conjunto, existe um disco aberto, centrado naquele ponto, inteiramente contido no conjunto. Então, assim, coisas de topologia vão ser usadas, né? Tá? E provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre uma revisão rápida de topologia do plano complexo para ficar para deixar nosso conteúdo completo, tá? Mas as coisas que vão ser usadas de topologia do plano complexo são essencialmente a mesma coisa de topologia do plano cartesiano, no plano R2, que aparece de análise ou no curso de cálculo em várias variáveis. Então, assim, não tem grande mistério do que vai ser usado de topologia nesse curso. Tá? Mas é bom colocar um vídeo para a gente se situar, né, e ver certinho o que está usando. Tá? Então, esse cara aqui é um aberto e as funções para a gente vão ser assim. Tá? No Conway, se você olhar lá no capítulo 2, né, onde ele vai falar de convergência uniforme, deixa eu até situar aqui, por exemplo, no parágrafo 6, né, no capítulo 2 do Conway, parágrafo 6, capítulo 2 do Conway, ele faz um pouco mais geral, ele pega funções de qualquer conjunto em um espaço métrico. Okay? Então, ele vai pegar funções f de um conjunto X num espaço métrico que ele denota com uma letra... ele até usa o mesmo ômega da gente, né? Tá? Mas esse ômega aqui denota um espaço métrico. Tá? Mas no nosso caso, a gente não vai fazer segredo, né, do tipo de função que a gente vai considerar, são funções desse tipo aqui. Tá? Então, a gente não vai seguir essa notação aqui. Tá? Mas se você for querer saber como compatibilizar o que o Conway fez com o que a gente está fazendo, então, o conjunto X dele é o nosso ômega aqui, é um conjunto aberto no plano complexo. Tá? E esse espaço métrico que ele está colocando aqui é o plano complexo. Tá? O plano complexo é um espaço métrico porque ele tem uma distância, que é a distância de Z até W, é o módulo de Z menos W. Tá? Que é a maneira como você mede distância
no plano euclidiano mesmo, tá? A distância no plano complexo corresponde à distância do plano euclidiano, então é geometria analítica mesmo aqui, tá? E aí isso é o espaço métrico. Então, isso compatibiliza a nossa abordagem com a do Conway. Tá? E uma sequência de funções é simplesmente o que a própria palavra diz, né? Tá? Para cada número natural, você tem uma função. Tá? Você pode... cada fn aqui é uma função, a gente vai ter um aberto aí escolhido, tá? Para trabalhar. Se eu precisar modificar esse conjunto, aí eu aviso vocês. Por exemplo, pode ser que eu queira restringir depois aqui o domínio para um compacto, né? Mas isso a gente fala, né? A gente avisa. Enfim, as nossas funções são definidas em um subconjunto do complexo, chegando no próprio complexo. Tá? Então, se você quiser formalizar o conceito de sequência de função, você pode, para quem gosta de uma coisa um pouco mais formal, você pode definir uma sigma de n no conjunto das funções. Deixa eu ver se só para ficar com a minha notação compatível com o Conway, mas eu não estou achando aqui agora nesse momento. Acho que ele usa map, né? Tá? Map. Alguns livros usam map, tá? De ômega em C. Tá? Esse ômega, tudo bem. Na maior parte dos casos vai ser aberto, mas se você quiser, você pode supor qualquer subconjunto. Tá? Então, esse map aqui é o conjunto das funções. Conjunto das funções de ômega em C. E é isso aqui de funções, simplesmente. Para cada número natural, uma função. Tá? Isso que eu coloquei em azul só para quem gosta mais das coisas mais formalizadas. Okay? Aí, a definição de convergência uniforme. Então, você vai pegar, dizemos que uma sequência, dizemos que Fn converge uniformemente para F, né? E a notação para isso que é Fn converge uniformemente para F. Tá? A princípio, a gente vai seguir essa notação. Se tiver alguma mudança de notação, eu aviso com antecedência. Só estou procurando aqui no Conway para não deixar a anotação ficar muito diferente do que a gente vai seguir no livro. Quando, né? Quando, dado epsilon maior que zero, existir n0 pertencente aos naturais, que n maior que n0 implica o módulo de Fn de x menos f de x menor que epsilon para todo x. Tá, essa é a essência da convergência uniforme, ou seja, o n0 funciona da mesma maneira para todos os x. Tá? Então, essa é o que torna a convergência uniforme. Tá? O n0 independe de x. Ele é o mesmo para qualquer x. Ele só depende do epsilon. Tá? Se você fizer uma convergência em que para todo epsilon existe um n0, mas isso em cada ponto, ou seja, o n0 ele funciona só para um ponto específico, aí você chama de convergência pontual. Tá? Então, aí você vai pegar cada ponto x do ômega, né?
manter ele fixado, e aí a sequência Fn de x vai convergir para f de x. E isso é separadamente para cada ponto. Aí é uma convergência pontual. Okay? Só uma questão didática aqui, pessoal. A gente não costuma denotar número complexo por x, né? Tá? Só convenção, né? Foi aqui no embalo do momento que eu acabei fazendo isso. Tá? Então, a essência da convergência uniforme é o fato do que o N0 não depende do ponto, depende apenas do epsilon. Ok? Então, o primeiro teorema é que se uma sequência de funções contínuas converge uniformemente para uma função, então essa função para a qual ela converge também é contínua. Ok? Então, teorema. Se Fn converge uniformemente para F, tá? E cada Fn é contínua, então F é contínua. Tá? Aí vocês vão lá no Cono, isso está na versão que eu tenho aqui, isso está na página 29. Parágrafo 6, parágrafo 6, capítulo 2, página 29 do Come, tá? E aí você lê a demonstração lá e vocês vão ver um argumento muito bem organizado, tá? Muito bem escrito, etc. A gente não pode esquecer, pessoal, quando a gente faz matemática, uma coisa é você sentar, né, na tua mesa, tal, e escrever o teu TCC, escrever a tua dissertação, escrever o teu artigo, né? E esse texto ele vai ser publicado. Esse texto é um documento oficial, certo? Que vai ser publicado. Então você tem que ter um certo rigor, né? Aquilo ali não pode ter. Você não pode usar palavras vagas, né? Num texto, tá? Mas não é o caso aqui, certo, pessoal? Aqui a gente está conversando, certo? Nós somos pessoas, né? Nós estamos enunciando um teorema e nós vamos conversar sobre o teorema. Eu vou escrever algumas coisas e vou demonstrar, tá? Então, assim, não vai ficar igual o livro, tá? E não precisa ser igual, porque o livro é um papel, só que a pessoa que vai ler, ela só tem aquele papel para ler, né? Eu não, eu estou aqui, né, com vocês, então vocês têm a mim para perguntar, né? Então a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado em não fazer com que a discussão de ideias matemáticas de forma oral, certo? Fique tentando imitar a discussão escrita, tá? Ou seja, a matemática ela funciona oralmente também. Claro que é sempre temos que ter cuidado sempre com o rigor, né, para a gente não cometer falhas, não achar que provou alguma coisa, na verdade não provou, né? O cuidado com o rigor sempre existe, mas essa distinção entre a matemática feita oralmente e a matemática feita escrita a gente não pode esquecer e a gente não pode, eu pelo menos, né, não concordo que a matemática oral deva ser uma cópia da matemática escrita, certo? Então, por exemplo, no caso desse teorema vai acontecer isso, né? Se você for ler lá a demonstração do Conen, vai ser um texto super bem organizado, super bem uma sequência bem lógica assim de demonstração, tá? Não vai ser o caso aqui agora, tá? Eu vou conversar com vocês aqui, a gente ao final de um processo aqui de discussão, então a gente vai chegar na demonstração, tá? E de novo, né? Vejam que esse teorema ele não é um teorema bobo, né? Tá? Ele pode ser simples se você já é uma pessoa com uma certa experiência em análise, você já viu esse tipo de coisa, então para você essa coisa é simples. Para quem nunca viu, daí ele pode num primeiro momento ser algo complicado, mas depois você vai se acostumando e você vai ver que ele é simples. Mas, por outro lado, ele nunca vai perder o seu interesse, né? Porque, você tem funções contínuas, convergindo uniformemente, e o fato de estar convergindo uniformemente vai te garantir que a F também seja contínua. E qual é, essencialmente, o ponto central do argumento? É a desigualdade triangular de novo, tá? Então, a propriedade da métrica, né, que no fundo que vem do módulo, né, que é a diferença do módulo da diferença dos números complexos,
tem como propriedade importante a desigualdade triangular. Tá? Então, a desigualdade triangular vai estar de novo aqui, né? Desempenhando um papel importante. Ok? Então, vamos ver como que a gente conseguiria demonstrar isso. Tá? Eu quero demonstrar que essa função é contínua. Então, eu quero demonstrar o quê? Quando eu quero provar que uma função é contínua? Eu quero provar que f de x menos f de y é menor que y para x menos y menor do que delta. Tá? Para, talvez, ajudar o meu trabalho, eu vou fixar aqui o x, né? Ou seja, eu vou provar que ela é contínua em x0. Tá? Só que, de novo, eu cometi o meu erro pedagógico de novo, então deixa eu corrigir ele aqui. E vamos mudar para z, né, pessoal? Então, vamos provar. Tá? Vamos provar que f é contínua em Z0. Tá? Escolhe um Z0 aqui no plano complexo. Eu não vou usar XY porque confunde, parece real, né? Então, você escolhe um Z0 e você quer provar que ela é contínua no Z0. Então, se tiver Z perto de Z0, você quer que f de Z fique perto de f de Z0. Tá? Então, aqui, dado o epsilon maior que zero, tem que existir esse delta aqui que faça isso, né? Ok? Só que o que a gente sabe? A gente sabe que cada Fn é contínuo, né? Então, sabemos. Cada Fn é contínuo. A gente sabe também que Fn converge uniformemente para F. Tá? Então, isso vai nos dar o quê? Se eu pegar aqui Fn de Z0 menos F de Z, isso vai ficar menor do que epsilon para Z0 menos Z menor que delta. Tá? E agora, opa, desculpa, pessoal, aqui é N, né? E como eu falei, né? Eu estou escrevendo uma demonstração aqui em ritmo de bate-papo, tá? Então, me interrompam também se vocês acharem necessário, tá? Então, dado epsilon, existe esse delta aqui. Porque Fn é contínua, tá? Então, cada Fn é contínua. Então, eu posso, dado o epsilon, existe esse delta que vai fazer isso aqui. Okay? Por outro lado, também existe um N0, né? Existe N0, tal que F N Z menos F de Z menor do que epsilon para N maior ou igual que N0. Ok? Isso aqui é para todo Z, né? Eu não preciso me restringir aqui. Ou seja, esse N0 aqui, ele funciona para todo Z. Então, deixa eu puxar meu texto um pouquinho mais para o lado aqui. Isso aqui é para todo Z. Ok? Só que eu preciso desse N0 aqui suficientemente grande, esse N suficientemente grande para eu garantir que Fn de Fn de Z menos F de Z seja menor que epsilon. Tá? Então, eu preciso desse delta aqui para garantir isso aqui.
e eu preciso desse N0. Esse delta, ele vai depender do N, né? Que eu escolhi aqui. Tá? Então, esse delta aqui, eu vou ter que tomar cuidado com o delta, porque vai depender do N. No caso aqui, esse N não depende do Z. Certo? Tá, daí agora, vamos ver se eu consigo juntar tudo isso e provar que a função f é contínua. Então, eu vou fazer agora f de Z0 menos... f de Z0 menos f de Z, né? Isso aqui é igual a f de Z0 menos fn de Z0 mais fn de Z. Isso aqui vale para qualquer... Não, desculpa, mais fn de Z0, né? Aqui agora menos fn de Z. Menos fn de Z, mais fn de Z menos f de Z que está lá no final. Então, faltou espaço aqui no meu quadro. Menos f de Z. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Ok, então aqui eu só acrescentei e tirei, né, o fn de Z0, e aqui eu só acrescentei e tirei o fn de Z. Então, eu posso ter essa igualdade. Aqui usa desigualdade triangular, então eu vou ficar com f de Z0 menos fn de Z0. Tá? Mais fn de Z0 menos fn de Z. E, de novo, eu estou escrevendo com letra grande, né? Isso é um vício que eu tenho. Mais fn de Z menos f de Z. Ok? Daí, pessoal, de novo entra aquela ideia de controle, né? A gente quer que as coisas fiquem menores do que epsilon, né? Aqui é um n, né? Aconteceu. Que as coisas fiquem menores do que epsilon, né? Então, aqui, né, só termos aqui dessa soma usando, né? Nesse primeiro termo aqui, para que isso aqui fique menor que epsilon, eu vou usar a convergência. O fn converge para f, então isso aqui fica menor que epsilon. Tá? Aqui, eu vou usar a continuidade, ou seja, eu preciso, né, de que esse Z0 menos Z seja menor do que um certo delta. Então, isso aqui vai ficar menor do que epsilon pela continuidade. Ok? E aqui eu preciso que esse cara aqui seja menor do que epsilon pela convergência. Ok? Só que eu tenho uma possibilidade de escolher esse n, né? Ou seja, eu escolho um n que me dê essa convergência aqui menor do que epsilon, tá? E com isso eu vou achar aqui um n0, né? Que vai garantir isso aqui. Então aqui eu vou precisar desse n maior ou igual que um n0 e vou fixar esse n, tá? Aí, essa função fn ela é contínua por hipótese. Então, aqui eu vou conseguir controlar esse termo aqui fazendo z0 menos z menor do que delta para a função fn. Tá? Esse delta vai funcionar para a função fn. Você vai escolher uma função fn e você vai aplicar o delta para ela aqui. E isso aqui vai ficar menor que epsilon. Tá? E aqui, o mesmo n0 que você escolheu desse lado vai funcionar aqui para esse outro lado, porque
a convergência uniforme. Então, aquele mesmo N0 que estava aqui vai funcionar aqui. Então, tá? Daí, essa diferença f de z0 menos f de z vai ficar menor do que 3ε para n suficientemente grande, porque com ele eu vou conseguir essa desigualdade aqui, e para o z menos z0 menor que delta, em módulo. Então, eu provo que a função é contínua, né? Acho que vocês conhecem essa demonstração, né? Eu acho que todo mundo já viu isso, mas se não viu, também não tem problema, a gente pode discutir, né? E o truque que a gente faz é, tudo bem, já que eu preciso que esse epsilon apareça 3 vezes, então quando você for escolher o n0 e quando você for escolher o delta, você escolhe ele para ser menor do que epsilon dividido por 3. Só para que no final das contas você fique com o número fique menor que epsilon e a definição fique certinha, né? Tá? Então, como conclusão disso tudo, você vai tirar que se z0 menos z é menor que delta, então f de z0 menos f de z é menor do que epsilon. Tá? E aí a função é contínua. Tá? Você vai escolher um n. Dado o epsilon, tá? Isso aqui para todo epsilon, né? Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Então, dado o epsilon, você vai escolher um n, okay? Que faça essas desigualdades aqui serem válidas. Tá? E depois você vai aplicar a continuidade do n para escolher o delta. Então, primeiro você vai escolher um n, que vai fazer essas duas desigualdades aqui serem satisfeitas. Depois, você vai usar a continuidade do fn para escolher o teu delta. Tá? E aí vai aplicar aqui. Certo? Então, nessa demonstração, de uma certa forma, esse n aqui ele não fica variando, tá? Você, dado o epsilon, você escolhe o n primeiro. E depois você vai atrás desse delta. Ok? Como eu disse no começo, isso aqui, obviamente, esse texto que está aqui não pode ser aceito como uma demonstração, tá? Mas a demonstração de um texto bem aceitável, bem rigoroso, está no livro lá do Conway. Mas a ideia é essa mesmo, tá? É você usar a convergência uniforme, tá? Porque a partir do momento que você escolheu esse n para tornar esse cara aqui menor do que epsilon aqui para o n0, você precisa que isso aqui também fique menor do que epsilon para qualquer z aqui, tá? Porque aqui vai ser qualquer z. Esse z aqui, sim, ele vai variar. O n não vai variar, tá? Você vai escolher um n bom e vai ficar com ele, tá? Mas o z está variando. Então, para você garantir que essa última desigualdade aqui fique menor do que epsilon sobre 3, você precisa que essa convergência seja uniforme, tá? Então, aqui no Z0, ok, né? Você não precisa da convergência uniforme porque o Z0 está fixo aqui. Mas aqui desse outro lado, esse Z está variando, então a convergência tem que ser uniforme. Tá? E aí, com isso, você prova que a função é contínua para qualquer ponto Z0. Certo? Então, se ela é contínua em qualquer Z0, ela é contínua em todo o domínio. Ok? Pessoal, aí precisava do teste M de Weierstrass, mas como a gente já fez o critério da comparação, então eu vou fazer o teste M de Weierstrass rapidinho, e aí a gente deixa a série de potência para a próxima aula, para a gente discutir com calma esse assunto, mas na próxima aula, o tema da próxima aula na terça são as funções analíticas, né? O que a gente quer com as funções analíticas é representar elas localmente por séries de potência. Então, está bem dentro do assunto, né? Tá? Então, a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente consegue pegar esse tema. Eu só vou fazer o teste M de Weierstrass, que é como a gente fez hoje o critério de comparação para convergência, então o teste de Weierstrass está bem dentro do que a gente precisa. E do que a gente já tem hoje, né? As ideias que a gente já está discutindo hoje, elas estão bem dentro desse teorema. Na próxima aula, acho que a gente vai conseguir fluir melhor a aula, porque talvez não vai ter tanta discussão inicial sobre questões administrativas, né? Eu espero. Tá, então o teste M de Weierstrass também está na mesma parágrafo 6, capítulo 2, né, do Conway.
Ok? Ele faz o seguinte, então considere o teorema. Considere uma sequência de funções, mantendo a nossa notação, né? De um subconjunto ômega. A princípio ele não precisa ser aberto, tá? Mas na maior parte do curso ele vai ser aberto. Subconjunto ômega, uma sequência de funções tais que em módulo o UN de x seja menor ou igual do que a 1 mn. Para qualquer, para todo. No livro ele está usando x, né? Acho que isso também que está me gerando confusão aqui, né? Então, vamos colocar z aqui. Né? E suponha que essa série dos MNs, ela converge. Então, é algo bem parecido com a comparação que a gente viu no começo. Tá? Então, a série de funções, né? Porque lembra, esses UN aqui são funções, né? Então, você tem uma sequência de funções. Aí você pode fazer as somas parciais dessa sequência e montar uma série de funções, tá? Então, nessas condições, a série de funções somatório do n igual a zero até o infinito de o n é uniformemente convergente. Certo? Tá, então a gente já tinha demonstrado antes, né? Lá o critério de comparação, tá lá nos quadros anteriores. Se você fixar cada z, né? Então aqui demonstração. Então, fixado z em ômega, né? Pelo critério de comparação, temos que essa série aqui n igual a zero até o infinito de UN de z, ok? Ela converge com esse z fixado, tá? Ela é convergente. Tá? Porque você simplesmente aplica aqui o mesmo critério de comparação que a gente fez no slide anterior. Tá? Se alguém quiser que eu volte lá para aquele slide, só me falar que eu volto. Como nós estamos um pouco sem tempo, vou tentar um pouquinho mais rápido. É convergente aqui. Certo? Então, você define uma função uz. Tá? A tua função uz, por definição, é o n igual a zero até infinito do UN de z. Para cada z fixado, essa converge. Tá? Agora, a gente precisa provar, então, que essa série, que seriam as somas parciais, né, da série, que seria um SN, que seria o 0 mais o 1 mais o N. Essas somas parciais convergem uniformemente, tá, para U. Aqui ficou um pouquinho de probleminha de notação aqui. Vou colocar um Uzinho diferente aqui, assim. Okay? Para indicar que essa convergência é uniforme.
Só que o que acontece? Essa série MN aqui, ela é convergente, né? Então, quando você vai aplicar o critério de comparação, você usa o critério de Cauchy, né? E vejam que esse controle, né? Ou seja, a série MN domina a função UN para qualquer Z, tá? Esse domínio que a função tem aqui independe do Z. Então, se você for aplicar o critério de Cauchy, você vai ficar com o N, digamos, o N mais K, Z, mais o N mais K menos 1, Z, até o N mais 1, Z. Né? Isso aqui é menor ou igual do que M, N mais K, até M, N mais 1. E essa série aqui, ela converge, então ela é de Cauchy, tá? Então, se você pegar N e K suficientemente grandes, isso aqui fica menor que epsilon. Tá? Isso aqui fica menor que epsilon, só que fica menor que epsilon para todo Z. Tá? Então, para qualquer Z, isso aqui fica menor que epsilon. Tá? Só que isso aqui é o quê? Isso aqui é a soma parcial, né? Isso aqui é a soma parcial Sn mais K, menos a soma parcial Sn, em Z, né? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. A soma parcial em Z, menos a soma parcial em N. Isso aqui fica menor do que epsilon para todo Z. Para todo Z. Desde que esse N e K sejam suficientemente grandes, porque eu estou aplicando aqui Cauchy, tá? Critério de Cauchy para convergência. Pessoal, qualquer pergunta é só me chamar, tá? Como eu falei, né? A gente tenta ir um pouquinho rápido, mas não quer dizer que a gente esteja abrindo mão da discussão. Então, sempre as perguntas vão ser bem-vindas. E daí, eu quero que essa série SN convirja para U, né? Só que para cada Z ela converge para U já, né? A gente tem isso, né? Então, eu quero garantir que essa convergência é uniforme, né? Como que eu vou fazer? Vamos pensar aqui um pouco. Essa função que ele deu... ele não disse que elas são contínuas, né? Tá, então vamos tentar agora fazer a nossa função U menos essa soma parcial, né? Então, aqui eu faço agora a minha função U de Z menos essa soma parcial N de Z. Só que isso aqui a gente já sabe, né, que essa série aqui, U de Z, ela converge, né? Então, isso aqui fica menor que epsilon. Só que, por outro lado, né, então tipo, a gente já sabe, né, que esse U de Z, ele é a soma dessa série aqui, certo? Então, essa soma parcial que está aqui, ela se aproxima já do... A gente já sabe disso, ok? Só que a gente sabe ainda, porque a gente sabe que essa série é controlada pela M. Então, quem garante a convergência dessa série aqui são aqueles M's do critério da comparação, né, que estão aqui. Ok? Então, isso aqui é igual, né, ao resto
dessa série que a gente sabe que converge, que é a série U, digamos, J, Z, para J de N mais 1 até infinito. Aqui eu tenho a série inteira e aqui eu tenho o resto da série. Eu pego a soma parcial, eu pego o valor para onde a série converge e tiro a soma parcial. Fico esse valor aqui. Só que esse valor aqui ele é controlado pela série M. Tá? Que aqui é J de N mais 1 até infinito MJ. Só que esse cara aqui a gente sabe que converge, por hipótese. Foi dado isso. Né? Essa série MJ aqui ela é convergente. Okay? Então, esse cara aqui fica menor do que epsilon. Para qualquer Z. Né? Porque esse M aqui não depende mais do Z. Tá? Então, aí eu tenho a convergência uniforme dessas somas parciais. Ok? Então, isso aqui fica menor que epsilon para N suficientemente grande, independentemente de Z. Independentemente de Z, pois os termos MJ, que são esses termos aqui, eles não dependem do Z. Então isso aqui fica menor que epsilon, independentemente do termo Z. Tá? Isso garante a convergência uniforme. Não dependem de Z. Tá? Logo, eu tenho a convergência uniforme do SN para U. Tá? Não foi dado no teorema, não foi dado que essas UN são contínuas. Olhando aqui o enunciado, funções. Tá? A demonstração não usou a continuidade da UN. Okay? Mas é a convergência uniforme. Okay? Então, caso as UNs sejam contínuas, você vai concluir que a função para a qual ela converge também é uma função contínua. Tá? Então, a função definida por essa série de funções também vai ser contínua se cada termo da série for contínuo. Ok, pessoal? Então, a gente ficou faltando a série de potência e o raio de convergência, mas a gente pode fazer isso na próxima aula. Tá? Na terça. E hoje, às 2, a gente tem sessão de dúvidas. Tá? Como exercícios, eu vou passar os exercícios... eu ia indicar alguns exercícios do capítulo 2 e do capítulo 3, né? Mas a maioria dos que eu ia indicar já usam a série de potência, certo? Mas hoje, na sessão de dúvidas, eu passo esses exercícios de maneira mais organizada. Ok, pessoal? Tem que ter alguns exercícios de convergência uniforme e também dos critérios de convergência que a gente viu hoje. Alguém tem alguma pergunta rápida? Professor, Sim. Só uma pergunta. O senhor pode passar essa relação também no Google Classroom? Posso, sim. Vou tentar manter esse espelho sempre. Tá. Sim. E só uma questãozinha aí, na prova do Teorema de Weierstrass, né? O senhor comentou que aquela soma ali de MNs converge. Na verdade, é uma consequência, né? Pelo fato dela ser uma sequência de números positivos limitada, né? Não, como assim? Não. Não, é que o senhor comentou... Você tem que supor que ele é convergente. É que os MNs são números positivos, né? Os MNs são positivos, uhum. Tá. E aqui está supondo isso aqui, né? Tá supondo que é uma soma de números positivos limitada, né? Portanto, como consequência, convergente. É isso, né? Você está dizendo que dá para... Não precisa supor a convergência? É que o senhor comentou sobre convergência, né? Quando estava aprovando, né? E o que a gente tem é uma sequência infinita de números positivos que é limitado. Portanto, isso será convergente, né? É isso, né?
Olha, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas tipo, se você pegar 1 sobre n, né, que é o caso, o outro exemplo clássico, né, são números positivos limitados e não é convergente, mas eu Sim, não... não é convergente, pois é. É que no enunciado do teorema ele não só está isso, né? E eu não via no enunciado do teorema, quando ele fala isso aqui, tipo, somatório de n igual a 0 até infinito, de Isso. mn, menor que infinito, quando ele escreve isso, Uhum. eu acho que agora eu entendi a pergunta, né? Esses MNs, eles são termos positivos, né? Isso. São termos ou não negativos. Isso. Isso é uma notação, é uma maneira de dizer, né? Como notação, de que a série converge. Agora eu entendi a pergunta. Tá bom. Então, Tá? uma convenção... Mas Não, porque eu me vem exatamente a dúvida da série 1 sobre n. da série harmônica, né? Isso. E Sim, aí sim. eu fiquei em dúvida, mas isso é uma anotação, ou seja, se ele escreveu isso é porque ele já implicitamente ele já está assumindo convergência. É a mesma coisa que dizer que ele é convergente, mas você tem razão. Agora eu entendi a pergunta, você tem razão. Porque, realmente, se você não tivesse essa condição dos termos serem maiores ou iguais que zero, você teria séries que são somas que são limitadas e não convergem, né? Eu me lembrei exatamente da série harmônica. Não. Isso. Sim, com certeza. Entendi. Sim. Em muitos momentos vai acontecer isso, né? A gente vai ter termos positivos e, ao escrever menor que infinito, a gente está implicitamente afirmando que ela converge. E eu, por usar tanto isso, né? Eu nem li, sabe assim, para eu enxergar isso aqui, enxergar essa desigualdade aqui, para mim já significa dizer que converge, entendeu? Mas agora que você perguntou, eu falei, não, eu não escrevi isso, né? Eu escrevi que é menor que infinito. Exatamente. Na minha cabeça, isso aqui já significa convergir, sabe? Eu nem penso. Mas sim, eu entendi a pergunta, você tem razão. Né? Realmente você está supondo que a soma fica limitada, né? Não cada termo, né? Mas a soma mesmo, ela permanece limitada durante todo o processo. Portanto, é convergente, né? Porque sequências monótonas limitadas convergem, né? Sim. Que você não disse isso na sua pergunta, mas ficou implícito no que você perguntou. Isso aí. Exatamente. Obrigado pela observação. Muito obrigado, professor. Tá joia. Mais alguém? Tem alguma pergunta importante assim, para ficar gravado? Eu fico mais uns minutinhos ainda online, depois, se alguém quiser comentar alguma coisa. Então tá, pessoal, eu vou encerrar a gravação. Eu fico ainda mais um tempinho.